Muito boa tarde, minha gente. Sejam bem-vindos à nossa quinta e última aula de linguagem de programação, aqui no nosso estilo remoto, né? Estilo 2020, tudo diferentão. E nós vamos, então, concluir o nosso sistema. Vamos concluir o nosso sisteminha, né, de acesso de banco de dados em Java, que nós fizemos aí desde a segunda ou terceira aula, eu acho, né? Terceira, eu acho. Bom, então, o que nós já fizemos do nosso sistema? Nós já fizemos a definição do banco, e isso que nós vamos fazer agora, Eric. Nós vamos fazer a definição, definimos a base do nosso projeto, definimos a tabela, fizemos a definição dos elementos, né, que faz a conexão com o banco, fizemos o modelo de negócio, que é o model, que é o objeto que representa a tabela do nosso banco, que é o model, e a classe que faz esse meio de campo, que é o nosso cliente DAO. Nós não testamos ainda o que nós fizemos na aula passada, né? Por quê? Porque a gente vai testar usando a aplicação, com uma pequena mesmo interface gráfica. Eu vou relembrar aqui, deixa eu abrir. Vocês já estão vendo minha tela aí, né? Deixa eu abrir o nosso projeto, o nosso. Aqui. O nosso projeto, o diagramazinho que nós fizemos, para mostrar. Então, hoje. Vou aumentar aqui. Ó. Então, nós fizemos aqui o projeto DAO, que foi o primeiro que nós fizemos, né? Depois, não, primeiro mesmo nós fizemos o banco, mas aí eu não incluí nessa parte de Java, de NetBeans. Então, o primeiro projeto que nós fizemos, o primeiro pacote foi o DAO. Depois, nós fizemos o segundo pacote, que foi o Model. E agora a gente vai fazer esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que é o View, que é justamente a parte da aplicação. É onde o cliente vai ver. É a parte do cliente que vai chegar para ele toda a informação que foi feita por trás de todo esse projeto, desses dias, dessas semanas que a gente veio fazendo. Então, hoje nós vamos falar do View. Vamos criar essa classe, o main class, e nós vamos criar o pacote View na nossa aula. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Pronto, eu vou aqui para o meu NetBeans. Espera aí. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que eu estou mexendo no negócio que não é meu. Ai! Eu estou aqui no meu NetBeans. Eu estou usando o código do Eric, que mandou para a gente. Aqui o data source do Eric. E eu só alterei aqui, claro, a senha do banco, né? Porque a senha do meu era outra. E essa foi a linha que o... Deixa eu apagar essa linha aqui, que não tem nada a ver mais. Essa foi a linha 34, que o Eric incluiu e funcionou. Outra coisa que eu acho que mudou também no meu computador, gente, eu acho que o meu cache do navegador, do computador, enfim, ele estava muito carregado, tinha alguma coisa que não estava funcionando. Isso aconteceu também na minha aula de fundamentos, quando eu estava utilizando o Bootstrap com os alunos, e o carrossel não queria funcionar, e aí eu tive que limpar o cache do navegador, limpar histórico, tudo, para poder pegar. Aí pegou. Então, e aí, consequentemente, eu não sei se isso teve a ver, aqui também funcionou. Eu acho que era isso, né? Porque eu já tinha importado tudo, como a gente falou da time zone, era um erro de localização, de fuso horário, que não tinha porquê, né? E aí aqui ele incluiu essa linha, e aqui também houve a modificação, né? Que
Antes ele estava só chamando, ele colocou o this para chamar. Pronto. E eu vou rodar aqui o nosso main class não, cadê? O main test, e ele vai funcionar como a gente gostaria, né? Que ele tem que registrar, ele entra no data source, ele tenta, faz a conexão, ele registra e em seguida tá rodando ainda. Em seguida ele conecta, valida e se deu tudo certo, ele mostra a mensagem deu certo. É isso que ele tem que mostrar pra gente, ó, na tela aqui, ó. Tcharam! E isso aqui que deu certo, né? Antes ele não passava por aqui, porque ele não estava conectando essa parte aqui, ó. Essa parte não estava conectando, aí ele vinha direto para cá, pro erro de conexão e saía do banco. E agora deu tudo certinho. Beleza! Ok. Hoje nós vamos criar essa parte aqui do... Gente, não tô chegando nada aqui nesse negócio. Sério, mano, sério. Hoje nós vamos fazer o quê? Como eu falei, a parte da aplicação. Então, nós vamos criar dentro do pacote de código-fonte aqui, essa parte aumenta também, né? Aqui aumenta. Então, aqui do lado esquerdo do nosso NetBeans, prestem muita atenção, tá, gente? Na parte esquerda do NetBeans, dentro de pacote de código-fonte, nós vamos criar um novo pacote Java. O nome desse novo pacote Java vai se chamar View. Deixa eu abrir meu Zoom It, que todas as vezes, em todas as aulas, eu esqueço de abrir, né? E eu gosto de usar, mas esqueço de abrir. Aqui é muita coisa para abrir também. Aqui, bichinho levezinho. Então, ó, eu criei aqui o pacote View dentro de pacotes de códigos-fonte, criei ele aqui, e dentro do meu View, eu criei uma classe chamada Main Class, que é essa paradinha que está aqui, ó, no nosso diagrama, no nosso projeto que foi escrito, planejado, organizado lá atrás. Então, é isso aqui que a gente vai fazer hoje. Voltando para o NetBeans. Fiz a minha classe Main Class, que ela tá bem aqui, ó. Nessa classe Main Class, ela não é uma classe simples, tá, gente? Essa classe Main Class, eu vou clicar no botão direito do View, novo, nós vamos aqui, ó. Vamos criar um form JFrame. Form JFrame, tá? Então, aí quando eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim uma interface gráfica. Deixa eu botar aqui, não sei se vai dar certo. Vou botar um main class 2 aqui, só para que vocês vejam como que ele vai abrir. Vocês já viram isso? Já fizeram isso em alguma disciplina, alguma coisa assim? Essa de aplicação com Java, com NetBeans? Já. Ótimo. Então, não precisa explicar muito, né? E aqui ele vai carregar, não sei porque ele está demorando tanto. Eu estou criando esse main class 2 somente para que vocês vejam como abre a aplicação, certo? Eita, esqueci de ligar meu negócio aqui, ó. Esqueci de ligar meu ring light. Por isso que eu estava olhando minha cara muito branca. Beleza. Então aqui eu vou criar simplesmente um botão. Pego aqui, arrasto, jogo para cá para o meio, ó. Vai que você não está lembrado, né? Vai que você esqueceu. E aqui nós vamos mudar o nome desse botão. Vamos vir aqui, ó, do lado direito do NetBeans, bem aqui, ó, bem mesmo do lado direito tem um tal de propriedades. Vou clicar ali em propriedades. E bem aqui, ó, tá escrito text. Text. Aqui do lado é onde eu vou mudar o nome do meu botão. É o texto que está escrito no meu botão. Então, nós vamos mudar aqui para
recupera dados. Esse é o nome que vai ficar aqui no nosso botão. Beleza. E a outra coisa que eu vou colocar é uma área de texto. Clica aqui, arrasta para cá, dá uma aumentadinha. E é só isso que vai ter de layout, de parte visual. Por causa da internet? Maurício, da Ládia? Tá, fala para ela fazer pelo menos a prova, então, né? 3 horas ali iniciando, fala para ela fazer o questionário. Então, aí, minha gente, agora eu vou mexer na lógica do meu botão, né? Para que ele possa funcionar. Eu venho aqui no meu botão, eu vou dar um clique duplo. E ele vai aparecer, vai mostrar aqui na parte, ele já fica com o cursor piscando na linha exatamente onde a gente vai alterar a lógica do botão. Então, aqui eu vou configurar para o que o meu botão vai fazer quando eu apertar, para onde ele vai. É a lógica do botão, certo? E é isso aqui que eu fiz, ó. Aqui no nosso main class original, então, eu inseri essas linhas no main class, no botão, na lógica do botão. Nós vamos precisar aí de um data source para poder comunicar com o banco, né? Então, toda vez que tem comunicação com o banco, integração com o banco, conectar, preciso de um data source, tá? Dessa classe, desse método dentro dela. Então, aqui eu tenho um data source, eu instanciei um objeto aqui chamado data source, objeto com letra minúscula, tá? Aí a segunda letra aqui, ó, vou até aumentar para vocês prestarem bem atenção nesse código. Aqui ele inicia com letra minúscula, esse aqui é uma classe, esse é um objeto, mas a segunda letra é maiúscula. Preste atenção. Também vou precisar de um cliente DAO, para passar o meu data source para esse objeto cliente. Então, eu criei aqui a minha classe cliente DAO, que já tinha lá da outra, e o objeto CliDAO, que é dentro do cliente DAO que vai chamar o meu data source. Aqui embaixo, eu vou recuperar minha lista de clientes. Então, quando eu clicar no botão, eu quero que ele gere uma lista que vem da classe cliente, que vai pegar essa lista, que ela já existe lá no outro código que nós fizemos, vai pegar o meu objeto que recebeu o data source e vai ler tudo e vai listar, certo? Então, se a lista tiver diferente de null, né, se tiver diferente de vazio, se ela não tiver vazia, ele vai popular o nosso JText Area, que é a caixinha lá. Popular, quando eu falo, é inserir dados lá dentro. Ele vai jogar dados lá. Então, se a lista for diferente de null, ele vai pegar o meu cliente. Lembra disso aqui, minha gente? Lembram disso aqui? Isso aqui é o tal do for each que nós fizemos no semestre passado. Ele vai fazer um for each, vai listar a minha lista. Esse JText Area é aquele quadradinho que ele vai chamar, vai setar o texto para lá, vai pegar o nome, vai pegar o texto e no final ele vai pular uma linha para não ficar um do lado do outro, coisa feia. Ele vai listar os nomes um embaixo do outro, caso a lista não esteja nula, né? Se não tenha nenhum. Feito isso aqui, ó, esse é o comando que a gente dá para fechar depois o nosso data source. Terminou, pronto. Se tiver tudo certo, aqui ele vai só rodar e chamar a nossa lista, certo? Eu vou fazer isso agora. Vou até apagar esse main class aqui 2, que foi para uma parte
da aplicação para vocês, do visual. Apaga logo. E aqui eu vou rodar o nosso código, nosso JFrame main class. Vou executar o arquivo. Ele vai aparecer tanto o deu certo aqui, quanto a nossa caixa aqui, ó. Quando eu mandar recuperar dados, ele aqui na parte da saída do run, do output aqui embaixo, ó, aqui nessa parte, ele também vai gerar aquela mensagem de deu certo, tá? Pois caso aconteça algum erro aqui, algum problema, ele também vai mostrar o erro que deu na saída aqui embaixo. Beleza. Vou clicar, né? Descruza os braços, descruza os dedos, né? Abre as pernas, faz uma oração. Clica aqui e vamos lá. Lembrando que você tem que estar conectado ao banco, tem que estar conectado, senão ele não mostra. Então tá aqui, ó. Naira, Carmen, Wendel e Enivaldo são os itens, os clientes que estão cadastrados aonde? Olha aqui, ó, na nossa tabela, dentro do nosso banco de dados lá do MySQL Workbench. Funcionou. Glória a Deus, né? Então tá aqui. Beleza? Tranquilo isso aí? Ficou legal, né, gente? Não é que dê trabalho. É porque, como a gente está aprendendo, é um negócio muito passo a passo. Nananã. E o ideal seria mesmo que todos vocês fizessem, que a gente fizesse isso em laboratório, né? Um por um, na mão ali, um de cada lado, um ajudando o outro. E isso ia ser uma experiência muito interessante, muito legal, né? Você entender como funciona. O banco de dados está num outro servidor e aí você aqui, você chama ele, eles conversam e dá para fazer muito mais coisa aqui também com esses dados, né? Você pode colocar em ordem alfabética, você pode pegar do que entrou por último para o que entrou primeiro, dá para fazer muito mais coisas e aí conforme você vai se aprimorando, conhecendo mais, dá para fazer. Certo? Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Então, e aconteceu o que eu falei, ó. Quando rodou, o deu certo apareceu aqui e a nossa lista com os dados que estão lá no banco recuperados para a gente aqui. Coisa mais fofa, né? Beleza. E assim concluímos o nosso projeto. Esse nosso projetinho aqui de recuperação de dados do banco. Uma coisa bem simples, bem tranquilo para vocês iniciarem nessa parte de desenvolvimento com Java. Professora, banco. Oi. pode voltar no código anterior rapidinho? Ah, o código que eu acabei de fechar. É, rapidão. A senhora fechou mesmo? Fechei geral. Deixa ele abrir de novo, peraí. Jojo Todinho. Tá rindo, Jojo Todinho. Maurício, para. Só 2. Só 2 dias. Faltando meio-dia agora. Opa. Eu acho que eu me empolguei, né? Que eu fechei. E aí, gente, como é que tá em Guajará, hein? Enquanto isso. Quente. Tá legal. Tipo, quente, frio. Se não é muita poeira, com sol, é muita chuva, aí só vira lama. É isso aí. O Rafael tá onde? Que tá nevando? O Rafael tá em qual Guajará? Será? Ele tá nevando. Rafael. Não, nem na Bolívia, né? Só se for lá mesmo, lá nos Andes que ele deve estar. Aqui neva, minha filha, tá moscando. Uhum. Deve nevar, sabe o quê? Cinza de fumaça.
Literalmente, eu pensei aqui que neva fogo, porque aqui é o inferno. Tá abrindo, tá abrindo. Ainda tá pensando, bichinho. Sim, Yasmin, tá aqui o código. O que é agora? O que você viu? O que você quer saber? Abre, abre. Vai logo. Era para tirar print, mas aí se a senhora pudesse explicar um pouquinho do código, seria bom. Não entendi nada, Yasmin. Só o finalzinho. O finalzinho do Para código? mostrar o fim do código e explicar um pouco. Mas eu expliquei todo ele. Isso aqui é padrão, isso aqui eu nem mexi, não. Daqui para baixo. A única coisa que eu alterei foi o botão que eu inseri. Que eu criei a lógica do botão, tá aqui, ó. J button action performed. Ou seja, quando eu clicar, ele vai fazer o quê? Aí aqui embaixo eu inseri a ação que ele vai, a lógica do botão, né? Que ele vai fazer. Então, quando eu clicar no botão, quando eu clico no botão, ele criou um objeto, ele instanciou um objeto data source, instanciou um objeto que vai se comunicar com o data source chamado CliDAO, que é da classe cliente DAO, que nós criamos aqui, ó, do lado esquerdo. Ó. Depois, ele vai criar um array list, ele vai pegar essa lista lá da tabela cliente, da classe cliente, que também está aqui, ó, que foi que nós fizemos também em aulas na aula anterior. Então, ele vai pegar, criar uma lista de cliente, da classe cliente, a lista que está dentro da classe cliente vai receber a lista desse objeto que foi criado para receber os dados. E aí ele vai ler tudo isso. Então, dentro da classe cliente, deixa eu abrir ela aqui só para a gente relembrar. Acho que ainda está meio... Ó, dentro da classe cliente, nós temos os gets e os setters, né? Dentro do nosso data source, cliente DAO. Dentro do cliente DAO, aqui ele seleciona, temos um array list aqui. Aqui no cliente DAO nós criamos a lista. Lá na aula anterior nós criamos. Então, essa mesma lista aqui, só que agora eu estou pedindo aqui no main class. Quando ele apertar o botão, ele vai chamar essa lista que foi criada. E agora ele vai receber os dados que vão entrar dentro do objeto CliDAO. Vai pegar daqui, ó, do data source, que está se comunicando com o MySQL lá no Workbench, que a gente criou lá. Então, quando ele faz isso, ele conecta a classe data source, ele conecta a classe cliente DAO, ele conecta a lista do array list, que está lá também na cliente DAO. E aí, beleza, pegou todos esses dados. Aí ele vai ver, ó, se a lista não tiver vazia, ou seja, se a lista tiver diferente de null, se ela não tiver vazia, ele vai listar tudo que está lá, que são os dados que estavam lá na nossa lista, que nós inserimos na tabela lá do MySQL, e ele mostra. Esse também é um comando padrão para inserir, para ele setar textos e jogar dentro do text area, lá da caixinha. E aí depois é só rodar o main class, tá? Rodar o main class, que é o nosso método principal dentro de todo o projeto. Para não confundir também, vocês podem apagar o main test. Se você for fazer em casa depois, o main test nessa parte aqui, ele já não precisa mais para a gente. Ele não precisa mais. Aí eu venho, ó, clico em recupera dados e ele pega os dados que estão na nossa tabela do banco de dados que foi criado. Aí, tá. E aqui embaixo, a última linha, ele chama o data source, né? Depois ele fecha
o data source. Ele abre, faz a parada e depois ele fecha. Clareou, Yasmin? Só isso que eu mexi, tá? Só isso que eu mexi. Não mexi mais nada. Mais nada, mais nada. Só mesmo a lógica do botão. Mais alguma coisa, gente? Posso fechar? Ninguém falou nada, né? O que mudo quer? O que mudo quer? Se ninguém tá falando nada. Professora, Hum. esse código do main class, a senhora vai deixar disponível no Lava? Depois. Ok. Depois. Igual o outro, o da aula passada que eu coloquei lá, o projeto. Sim, eu vi, eu baixei ele, só que ele só tem um main test. É isso, minha gente. Bora partir para a prova? Não. Ai, ai, ai. 15 horas mesmo. Ainda tem 25 minutos para vocês darem uma última papirada. A última papirada. Dá tempo de almoçar, Sabrina. Vai-te embora. Vai-te embora. Mostrar o código de novo. Tá aqui. Vai, tira logo teus prints. Tira foto. Mentira que tá chovendo aí, Maurício. Ai, Senhor. Ai, desculpa aí, Eric. Tá metido, hein? Só porque tirou 100. Professora, que tá começando a chover também, não é mentira. Sim, Guajará é pequeno. Se chove no lugar, tira. Chove em todo lugar. Exatamente, a internet vai pra onde? Vai com Deus, né? Mas daqui meia hora ela para. Daqui a meia hora, professora, esse céu tá com ódio, tá? Adia a prova, professora, não vai dar não. A internet já tá até caindo. Ai, ai. Professora, tá caindo gelo aqui, ó, rapaz. Ai, vai nevar. Meu Deus. Vai nevar em Guajará-Mirim, Jesus amado. Oh, meu Deus, coitado desse povo, gente. Vocês sabem que eu não tenho muito coração pra isso, né? Vocês sabem que não. Vocês já sabem. Ai, droga. Que eu fiz, mano. Vou deixar visível, mas ele só abre às 15, tá, gente? Só abre às 15. Mas já vai aparecer para vocês aí. Ah, vou parar de gravar também, que já deu. Parando gravação.